Brasileiro, com seus 7 pontos já conquistados e aparecendo então entre as primeiras equipes ali na tabela de classificação. Tudo certo por aí, Edu? Tudo bem, Bruno? Muito boa noite a você. Um abraço ao Silas, ao Marra, ao fã de esporte. Estou aqui ainda na zona mista. O Inter está saindo só agora. Quanto tempo? 1 hora? Quase 2 horas após o término do jogo, mas tem uma explicação. Não foi numa reunião que aconteceu aqui por causa da derrota, nada disso. Eles têm um voo às 11, então optaram por jantar aqui no Morumbi. Agora vão direto para o aeroporto e embarcam ainda hoje para Porto Alegre. Chegam nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. Bem, vamos lá. Vou ampliar um pouco os números que você trouxe, porque se a gente juntar a última partida do Rogério Ceni, que foi uma vitória contra o Puerto Cabello aqui no Morumbi, na Sul-Americana, são 6 partidas sem derrota do São Paulo, 1 gol sofrido apenas em 6 jogos. Beraldo hoje foi muito bem, Arboleda muito bem, Gabi Neves mais uma vez muito elogiado pela torcida, e apesar do gol de pênalti, o Luciano foi ali onde eu estava pelo menos bastante criticado por não se movimentar tanto, tudo mais. O Luciano, nós todos sabemos, né, tem uma grande empatia, uma grande relação com a torcida, mas está precisando melhorar. Na hora do pênalti, inclusive, muitos torcedores estavam ali do meu lado, não queriam que ele cobrasse esse pênalti. São Paulo, com a rodada ainda em andamento, é o 5º colocado com 7 pontos ganhos, mas tem uma semana, Vicari e companheiros, que essa vitória ela pode ajudar muito no que vem pela frente. Pega o Fortaleza, quinta-feira, lá em Fortaleza, e depois tem o clássico contra o Corinthians na Arena Neoquímica. É bom lembrar que o São Paulo nunca venceu o Corinthians na Arena Neoquímica. O Caleri hoje voltou de dengue, jogou só na parte final, mas no primeiro toque de bola deu assistência para o Pablo Maia fazer o segundo e definitivo gol da vitória do São Paulo. E o São Paulo saiu bem satisfeito. O Dorival considerou sua melhor atuação como técnico do São Paulo, é a melhor atuação do time, porque ele teve um pouquinho mais de tempo para treinar, fez 3 treinamentos entre a partida de Tolima e esse jogo de hoje. Já o Internacional vai embora para casa para jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. O time parou nos 7 pontos, caiu um pouquinho ali nos critérios de desempate, está em 8º lugar neste momento, não perdeu nenhum jogador por suspensão nem por contusão, e espera o Mano Menezes, ou pelo menos disse isso na coletiva, uma reação rápida da equipe que vinha de 2 vitórias no Brasileirão contra Flamengo e Goiás. Bruno. Edu, só repete uma informação para mim, não ficou claro, o São Paulo já viaja hoje à noite, é isso? Eu não entendi. Não, o Inter viaja agora, por isso que eles ficaram até já são 2 horas após o final. Não é muito comum os times estarem aqui nesse horário, Bruno. Mas a opção do Inter, da logística, foi o seguinte: para que ir para o aeroporto muito cedo? Se nós estamos aqui no conforto do vestiário de São Paulo, tudo mais. Eles jantaram aqui e já viajam agora às 11 da noite para Porto Alegre, chegam nas primeiras horas da madrugada. Optaram por isso, para não dormir em São Paulo novamente, viajar amanhã e perder um dia de treinamento. Então o Inter está viajando agora às 11, por isso que os jogadores passaram aqui há poucos instantes, só o Campanharo quis falar, ninguém mais quis falar, os jogadores não gostaram muito da derrota. E o São Paulo, apesar da vitória, os 46.093 torcedores, Bruno, saíram reclamando de um segundo pênalti. Sei que você já conversou muito com a Renata, mas uns 3, 4 minutos antes do pênalti que definiu o primeiro gol, torcida do São Paulo e os jogadores reclamaram aqui bastante também na saída de um pênalti ali em cima do Marcos Paulo, que a arbitragem considerou que não foi. Sim, quando o jogo ainda estava 0-0, a Renata contou aqui pra gente, enquanto a gente assistia, que ela também entendeu que não foi pênalti, né? Que existe um choque ali, primeiro o jogador do Inter pega na bola e depois, na sequência, existe um contato natural ali de jogo. Então, o Internacional, na quarta-feira, Silas, joga contra o Atlético Paranaense e o São Paulo na quinta com Fortaleza, né, Edu? Obrigado, viu? É isso. E domingo tem contra o Corinthians. Esse é sempre um jogo de muita expectativa, Bruno. Boa sequência aí. Valeu, mas então um bom início do São Paulo no campeonato e com essa sequência de Fortaleza e Corinthians, hein? Sensação, hein? Sensação, uma das sensações aí do campeonato, Fortaleza, do Vojvoda, muito bem nos campeonatos sul-americanos também e aqui no Brasileiro. Ou seja, mesmo o Ceará na segunda divisão sendo campeão da Copa do Nordeste, né? Aliás, parabéns para o Ceará, né? Um jogo contra o Sport lá. O São Paulo agora e o Inter volta para sua casa, tentando recuperar aí essa sua força, né? O São Paulo tentando manter esse momento bom. O Dorival conseguiu num espaço muito pequeno, depois do jogo do América, que o São Paulo ganha de 3-0, né? Ele fala, olha, foi uma vitória, era importante, mas ainda tem muita coisa para se melhorar, então vamos manter o trabalho, vamos manter o foco lá em cima, e é isso que o São Paulo está tentando fazer. As oportunidades estão surgindo. Eu acho que o Marcos Paulo talvez seja a grande figura desse momento, né? Porque é um jogador forte,
É um jogador que, com a saída do Igor Gomes, começou a ter mais espaço, está tendo mais espaço no time, hoje entra de titular novamente, né? Ele tinha o David, ele tinha o Rato, ele tinha outros jogadores para começar o jogo, que até o Rato entra depois, né? Mas ele... O Alisson tendo sequência? O Alisson tendo sequência, ou seja, o Dorival está fomentando no grupo que eu vou precisar de todo mundo. Até porque a maratona também vai ser grande. Então, vamos aproveitar as oportunidades. E o Marcos Paulo é um desses jogadores que eu vejo assim, nesse momento, o Calleri ainda não está 100%, o Galopo está fora, né? Esse jogador, o Michel Araújo, vinha tendo um pouquinho mais de chance, o próprio Caio Paulista, né? Ou seja, está se formando um grupo forte nas mãos de um cara que nada mais, nada menos que campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. É o Dorival Júnior. É um cara que é amado e querido por todo mundo, não só os São Paulinos, mas os de fora também. Respeitado, né? Sem dúvida. Ô, Zinho, até isso chama atenção, né? Esse número que a gente mostrava. Só um gol sofrido nesses 5 jogos. É verdade que aquele primeiro jogo, como o Silas lembrou, contra o América, o Rafael trabalhou muito. Sim. Mas não interessa, o goleiro dele tá ali pra isso, foi bem. E o São Paulo, em 5 jogos com o Dorival, só sofreu um gol. Aquele contra o Curitiba. Chama atenção esse bom início de São Paulo, Zinho. O bom início do Dorival, né? Do Dorival. Principalmente, porque ele traz uma tranquilidade para o grupo. De repente, muita polêmica, muitas discussões, atritos do Rogério com alguns atletas, inclusive com o Marcos Paulo. Há pouco tempo a gente estava falando de postagem do Marcos Paulo no Instagram, não sei qual foi a mídia social, e que causou um desconforto grande e gerou uma discussão em treinamento, e aí a notícia que tinha que alguns jogadores não gostaram disso. Então esse ambiente não é bom, né? Os resultados não vêm, o elenco tem muita gente machucada, o treinador teve problemas de relacionamento. Chega o Dorival, recebe esses jogadores, vários voltam a jogar. Acabou de falar o Eduardo Afonso, um abraço para ele, que o Arboleda foi um grande destaque junto com o Beraldo na zaga. Quanto tempo ficou de fora o Arboleda? Não jogou quase com o Rogério Ceni aí, né, nessa temporada. O Rafinha voltou na lateral direita. Aí o Dorival coloca o Caio Paulista, que começou a exercer essa função no Fluminense e agora está jogando, já que o Hélio está fora. Mas aí um meio-campo, né, bem organizadinho, bem montado, bem estruturado, 3 jogadores que marcam bem, mas com 2 que saem bem para o jogo, que é o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. Eu gosto dos jogadores, com a proteção maior do Neres. Mas aí ele olhou para o banco no segundo tempo, colocou o Luan, colocou o Jackson Mendes. Então tem mais opções, roda o elenco, né? O Calleri entra no segundo tempo também. Enfim, é um São Paulo que, com mais paz, com mais tranquilidade, o torcedor, os bons resultados, o ambiente fica melhor, sobe na tabela, né? Assim, ainda está longe a gente apontar como um grande favorito, mas é promissor esse início de trabalho do Dorival. Tá aí, galera, grande vitória do São Paulo no Morumbi, 2-0, uma boa partida do São Paulo. Luciano e o Pablo Maia marcaram os gols da vitória contra o Internacional. São Paulo que entrou do G6 do Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante para dar moral, para dar confiança também para a sequência dos próximos jogos. Meio de semana já vai ter partida no Campeonato Brasileiro. Mas foi uma vitória muito importante. São Paulo jogando bem, vencendo o Internacional, que é um adversário forte. Então o São Paulo fez uma boa partida, garantindo aí mais esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Muito importante pontuar, né, agora nesse início do Brasileirão. E o São Paulo já está ali no G6. E a gente torce para que continue evoluindo, né? O time continue evoluindo aí com o trabalho do Dorival Júnior, mas já dá para ver a evolução após a chegada do Dorival e principalmente esse grande desafio hoje contra o Internacional. Como eu falei, o Inter é um grande adversário, mas o São Paulo se deu muito bem, venceu por 2-0. Grande vitória, agora é focar nas próximas partidas. Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você achou desse jogo hoje entre São Paulo e Internacional. Você gostou da atuação do time? O que tem que melhorar para os próximos jogos? Comenta aqui abaixo. Deixa aquele like também para você estar fortalecendo o nosso trabalho, nos incentivando a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Se inscreve, ativa o sino, que assim você vai estar recebendo aí no seu celular todas as notícias, todas as informações do São Paulo. Posto vídeo aqui diariamente, então se inscreve aí, ativa o sino, que assim você vai estar atualizado com as últimas informações do São Paulo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.